Olá, bem-vindos a mais um episódio da Vida Acontece. Estamos cá nós as três, Isabel, Joana e eu, e uma convidada, a Beatriz, que tem um projeto que é o Subtilmente. E que fala muito sobre o bem-estar, o que nos influencia viver com o foco, com a intenção, motivados em viver melhor, aproveitar mais a vida. E porque é que isto tem que ser um bocadinho viver com consciência e não só viver por viver. E por isso trazemos cá a Beatriz para nos falar isto. E eu gosto muito de um conceito que tu tens na tua página, eu gostei particularmente desse conceito, que é a dopamina natural. Tirar partido da dopamina natural. Portanto, se calhar podíamos começar até por aqui, para o que é isto da dopamina. Primeiro, se calhar, explicar um bocadinho o que é isto, se calhar que há pessoas que nem sabem. E depois, o que é isto da dopamina natural e como é que nós podemos ter mais estímulos destes na nossa vida, no nosso dia-a-dia, para vivermos mais felizes. Sim. Olá a todas, estou muito contente por estar aqui. Obrigada, Margarida, pela apresentação. Então, a dopamina é assim um mensageiro químico do nosso cérebro, portanto é assim uma maneira de que diferentes partes do nosso sistema nervoso possam comunicar entre elas. E costuma ser indicada como assim, a molécula do prazer, mas na verdade também é a molécula da motivação, é o que nos motiva a fazer coisas, a procurar coisas que acabam por ser recompensas biológicas para o nosso corpo. E este mecanismo é ancestral, evoluiu já há muito tempo nas nossas sociedades primitivas e na vida que tínhamos anteriormente, e era uma maneira de nos manter motivados a procurar comida, a procurar abrigo, a procurar relações e conexões sociais. Então é sempre esta molécula que nos vai motivando e depois também somos recompensados com prazer. O que acontece é que agora, na sociedade atual em que nós vivemos, nós temos muitas fontes de dopamina artificial, ou seja, nós estamos preparados para ter alguns picos de dopamina, assim para nos manter ativos e à procura, e depois a dopamina, nós temos este pico e depois a dopamina desce outra vez, para nós não ficarmos saciados e contentes cada vez que nos acontece uma coisa boa, assim, se a dopamina a seguir desce, vai nos motivar a procurar e a continuar a procurar cada vez mais. E então, hoje em dia há muitos estímulos de dopamina artificiais que nos dão assim uns picos muito grandes e depois também umas descidas muito abruptas. Tipo o quê? Tipo, por exemplo, as redes sociais, as notificações, televisão, computador, tudo o que sejam assim estímulos muito intensos para o nosso sistema, estímulos para os quais nós não estamos preparados, pelo menos biologicamente. Então isto vai aqui um bocadinho destabilizar este sistema natural, porque são picos tão intensos. Isto também acontece, por exemplo, com comida. Nós hoje em dia temos açúcar. Sim, açúcar e comida gordurosa, comida ultraprocessada, combinações de nutrientes que nós não estamos habituados. Isto para o nosso corpo é assim, dá um pico gigante. Mas depois a seguir também dá uma queda gigante para nos motivar a continuar à procura. Pois. Sim, isto acaba aqui por destabilizar muito. Então depois vem por oposição à dopamina natural, que são as coisas que naturalmente nos dão este boost de energia, de motivação e de prazer, mas que não destabilizam tanto aqui este mecanismo. E nesse caso a dopamina natural seria relações e conexões sociais, seria, por exemplo, estar na natureza, seria fazer exercício, portanto, tudo o que possa ser benéfico para a nossa sobrevivência. Podemos pensar sempre assim um bocadinho em contextos ancestrais e que continua a ser bom para nós. Pois, mas é incrível como nós conseguimos perceber que há coisas que nos fazem bem e que nós nos sentimos bem a fazê-la e que nos dão realmente mais energia e mais bem-estar. Mas também é incrível como é que nós não conseguimos incluir no nosso dia-a-dia essas coisas e tem que ser quase que planeado e agendado e tem que ser todo um esforço extra para conseguirmos ter essas coisas. E é difícil esta gestão, não é?
Mas por acaso desafio um bocado que se tem que ser um esforço extra, porque imagina, Sim. esse esforço extra eu neste momento não sou capaz de fazer com Hum. subtileza, Hum. subtilmente na minha vida, no meio de um emprego muito cheio, de uma casa muito cheia, mas ainda hoje de manhã estava a pensar exatamente nisso e toca nos pontos que estavas a falar, Beatriz, destas pequenas coisas, né, do contacto com a Uhum. natureza, etc. Uhum. E eu tenho um cão também, e fui passear o Uhum. cão, e estava a ouvir uma meditação que era a meditação walking meditation, e de repente ele Uhum. dizia: "Então agora não sei se é o som, o cheiro, a Uhum. luz, sente e deixa entrar em ti aquilo que está a Uhum. acontecer à tua volta", era walking in the city, e eu moro ali ao lado da Praça de Espanha, e de repente eu só ouvia Uhum. as obras, tipo, picaretas no chão, tá, 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 as buzinas, "pi, pi, 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 pi", o avião, eu tipo: "Isto Uhum. Não quero deixar pó". entrar. Não, Nem e de vi. repente o Buddy faz cocó, eu apanho cocó e pensei: "Uau, a sensação mais próxima que eu tenho de sentir, A grounded e natureza é o connection com cocó. algo foi a sensação do quente e mole na minha mão, no saco, não é, mas tipo: "Ok, alguma coisa está mal aqui", e muitas vezes eu tenho aquela se estiver mesmo muito com muita pressa dou só a volta ao quarteirão, se tiver 5, 10 minutos a mais atravesso a rua e vou ao jardim, tenho um jardim grande. E hoje estava naquele limbo, vai, não vai, e pensei: "Não, isto não Vai. pode ficar no cocó, não é?" Não pode ficar por aqui. E resolvi atravessar a estrada, pronto. Portanto, no fundo eu acabo por perder o quê? 5 minutos da minha manhã, 5, Uhum. 7 minutos, vá, não é muito mais, porque eu posso Sim. simplesmente dar a volta ao jardim, mas Uhum. só estes 5 minutos que perdi foi tipo: parece que entrei num mundo paralelo, de repente quase que já não ouvia os carros, de repente já Uhum. não Pois. ouvia as picaretas das obras, e às Uhum. vezes, só para desafiar um bocadinho, que às vezes não temos que fazer todo um planning e toda uma caminhada e não tenho ao meu lado, como a Margarida tem. É o Ah, mar, é o mas mar. mas às Mar, vezes mar, mar. pequeninas coisas, Uhum. tenho andado a tentar fazer este forçar, lá está, para puxar as dopaminas que tenho dentro desta vida de Naturais. cidade, Pois. para me ajudar a baixar um bocadinho os níveis de stress também, não é? Aliás, não Sim. sei, dopamina, cortisol devem ser arqui-inimigos, não sei, Mais ou mas menos. Já posso falar um bocadinho sobre isso, mas é super curioso isso que estavas a dizer, porque realmente nós temos estes picos super intensos que vão aqui, por exemplo, com a comida ou com o telemóvel, e depois outros picos menos intensos, que na verdade são os que nós estamos habituados, pelo menos biologicamente, como ouvir os passarinhos ou dar um passeio na natureza e não ouvir nada. Isso é que quase que acaba por não nos dar assim uma grande sensação de prazer, como o Pois. nosso, outra vez, o nosso nível basal agora de prazer é tão alto, as coisas para as quais nós realmente estamos programados para valorizar, parece que perdem um bocadinho a cor. Então, daí a necessidade realmente de ser às vezes um esforço mesmo. Nós, ok, agora vou tentar fazer alguma coisa que se calhar não é assim tão estimulante, como por exemplo estar no telemóvel ou comer um McDonald's, mas realmente fazer qualquer coisa que com o tempo vamos tentando aqui um bocadinho recalibrar este sistema, mas sem dúvida que tem que ser um esforço intencional e acho que também podemos ser simpáticos para nós mesmos e pensar, nós vivemos num mundo que é quase, o mundo inteiro é um parque de atrações para o nosso cérebro e para a dopamina, não é? De quantidade de estímulos e de Pois coisas que é. estão sempre a acontecer, está tudo sempre constantemente a tentar sugar a nossa atenção e também tudo à nossa volta, mesmo as aplicações e as redes sociais estão feitas mesmo para explorar este sistema natural de motivação e prazer. Então também Vício. sim, Uhum. claro que isto E depois é leva. muito mais fácil, sim. É muito mais fácil a pessoa estar agarrada ao telefone do que Claro que sim, querer Exato. simplesmente Exato. sair ou ir dar um passeio com os filhos, não é? sim, sim, Envolve um esforço, não é? Nem que seja físico. Uhum. Há exato. Sim, uma, sim. há uma atriz brasileira, que até acho que foi a Joana que enviou, acho que foste tu, Joana, que enviaste, mas eu por acaso já tinha visto, que é o que faz agora uma. Como é que aquilo se há de chamar? Uns vídeos, pronto, sei lá. Em que o tema é vamos contemplar, então ela vai para o meio da rua e passa assim ao pé de pessoas assim aleatórias Uhum, Uhum. e olha, posso pedir um favor para vires comigo contemplar ali 2 segundos? E as uhum, pessoas ficam meio estranhas, género, uhum. contemplar. Ok, então ficam no meio da rua só a olhar para as coisas e prestar atenção às coisas e parar e olhar. E é incrível como a quantidade de pessoas que, sim, eu passo aqui todos os dias, não sei o quê. E depois estão parados e dizem, então, imagina, atrás está uma estátua. Então, e que estátua é esta? E as pessoas tipo, não sabem. Então, Pois, e qual é o não sei o que é que está ali? E as pessoas tipo, se não tiverem mesmo a olhar. E o problema é esse, é que claro, nós sim, vivemos tão a mil, tão a mil, tão a mil, tão a mil,
que nem prestamos atenção, lá está, a todas estas coisas do dia a dia. Eu hoje fui fazer uma passeio, eu vou sempre fazer um passeio de manhã lá embaixo ao pé do mar, que é uma terapia para mim, mas hoje fui com a Marta, a minha filha Marta, mais nova, tem 10 anos. E é engraçado como até nisto a pessoa já faz as coisas um bocado a correr. Eu vou Sim. com ela e demoro o dobro do tempo, porque Pois. mãe, aquela coisa já está ali, já viu? Tem ali um não sei o quê. Mãe, está ali não sei o que mais. Mãe, O está sempre a verdadeiro ver mindfulness. 400 mil coisas. E eu sou tipo, às vezes a tendência é, está bem Marta, vamos. E depois às tantas diz, não vamos não. Vamos fazer, vamos parar, vamos olhar, vamos ver a pedra que é diferente, e a Sim. abelha que não sei o quê, e o lagarto, 1000 lagartos, mas aquele é mais um. Mas é Sim. engraçado como até nisso, que é uma coisa supostamente mindfulness, e no meio da natureza, e não sei o quê, eu já estou num registro de vamos, que depois eu tenho coisas para fazer, não é? Sim, sem dúvida. Acho que aqui pode ser, é mesmo importante assim, o mindfulness, esta capacidade de nós prestarmos atenção conscientemente àquilo que está a acontecer, é na verdade assim um grande antídoto para nós não ficarmos tão viciados aqui nesta dopamina mais fácil e artificial e começarmos pelo menos a tentar prestar atenção a tudo o resto que está a acontecer à nossa volta e às vezes, pronto, conseguirmos fazer escolhas diferentes. Eu sei que se calhar apetecia-me ficar aqui no sofá a ver uma série, mas sei que vai ser muito melhor para mim se eu for lá fora dar um passeio. Então também ganharmos um bocadinho esta consciência para termos mais espaço de manobra e podermos fazer escolhas diferentes. Por isso, sim, sem dúvida que o mindfulness, a prática de mindfulness não só informalmente, como por exemplo dar passeios na natureza e estar realmente a observar o que está a acontecer à nossa volta, mas mesmo depois a prática de meditação, assim de maneira mais formal, pode ser assim muito, muito bom, assim um antídoto para este mundo onde nós vivemos, que é sempre Uma quebra, não é? Uma Sim. pausa. Sim. É, porque eu acho que o que nós mais precisamos de fazer na vida é pausas. Sim. Estamos sempre a mil, sempre a mil. É engraçado, estava lá uma senhora no passeio, a Marta, lá está. Isto é tudo muito intenso com a minha filha, não é? E a pessoa faz o triplo do exercício. E há ali uma pousada que tem tipo uns muros altíssimos, ou seja, o muro é para aí, começa aqui na minha cabeça, talvez. Só que ela porque quer saltar aquilo. E pronto, então nós vamos e saltamos aquilo. E ela, não, mas a mãe também vem. E eu digo, não vou, Marta. E ela, não, vem. E depois aquilo são 5 blocos para saltar. E ela, então agora vamos saltar todos. E eu, gente, ai meu Deus do céu, bem, lá fomos, lá fizemos, e às tantas passou uma senhora, nós estávamos no último a dar tipo um high five de boa, conseguimos, e a senhora olhou assim para nós e dizia, tão bom, tão importante, estas pausas, estes convívios a dois, este dar o exemplo, este estarem juntas, e eu estava a pensar nisso, que acho que realmente dar o exemplo é importante. Passar por nós para transferir para os nossos filhos. Não sei se tens filhos? Não tenho. Mas acho que tu já trabalhas muito isso, não é? Portanto, nós todas tentamos implementar isto na nossa vida, nem sempre conseguimos, mas tentamos. Mas acho que dar o exemplo, através de nós fazermos isso e os miúdos verem-nos a fazer, vai sempre ser positivo e construtivo, e acho que cada vez mais os miúdos naturalmente e as pessoas vão talvez tentando contrariar um bocadinho esta vida de caos. Sim, está sempre a correr, sem dúvida. Eu acho que no geral as crianças são muito mais mindful do que os adultos, Muito mais. porque Era o Muito que eu ia mais. dizer. Eu Sim. acho que o maior superpoder que as crianças têm é puxar-nos ao presente, não é? Nós estamos Sim. sempre a ter muito Dúvida. rápido e eles obrigam-nos mesmo a Eles estar estão ali. ali, eles estão Sim. ali. Eles estão ali, sem dúvida, e como estavas a dizer, a tua filha assim a reparar em todas as coisas que agora já te passam ao lado. Então, acho que às vezes eles também podem ser um ótimo exemplo para nós, ou pelo menos, e depois eles verem que nós também fazemos um esforço para também tentarmos sintonizar um bocadinho com o momento presente, pode ser super importante. Isso também acontece com os animais de estimação, às vezes podemos ver que estamos a passear o nosso cão e realmente os cães estão a observar tudo, estão mesmo ali, só não estão a pensar no que estão a fazer assim. Exato. Ao contrário Vamos de nós. cheirar, exato. Exato. Então só aproveitar, não é? Sim. Mas claro que também as crianças depois acabam por ser mais suscetíveis depois também aos ecrãs e assim, por isso é que também é algo muito importante no geral. Acabam por se ficar também mais facilmente presas, não têm são muito conscientes e muito mindful do que está a acontecer e também ficam presas facilmente com É estes deixar estímulos. fluir. Sim. Não, são completamente viciados, é muito difícil, por isso é que eu estava a dizer,
Por exemplo, ela não quer vir sempre comigo lá abaixo ao passeio, Uhum. porque ainda é longo e não sei o quê, mas sempre que vem sabe-lhe bem, pronto. Uhum. Mas às vezes não quer, pronto, eu É também um não bocadinho como obrigo. a nossa criança anterior, não é? Às vezes Sim, também sem não. dúvida. Sim, Mas é que nós em adultos temos a obrigação de olhar para nós e dizer, pensar, ter a capacidade de dizer, pensa só no bem que isto vai fazer-te sentir Pensar mais nas depois. consequências, não é? sim, as Exato. crianças não. Uhum. Não adianta eu pensar no antes, se custar, custa sempre. É aquela questão de não há um dia que a pessoa, quer dizer, até pode haver, há dias que até existe, mas Uhum. no geral há sempre uma altura que a pessoa, ia, ficava mais um bocadinho aqui. Mas Claro. não interessa, a pessoa tem que pensar no depois. Mas tu, como adulta, podes ter esta capacidade mais, Uhum. sei lá, entranhada em ti ou mais trabalhada. As Sim, crianças Mas não. indo agora, se calhar, buscar um bocadinho a criança da Beatriz, eu acho imensa piada o teu projeto chamar-se Subtilmente e sim, que vem mesmo do teu nome, não é? Beatriz sim, Subtil. Eu acredito que se calhar quando eras criança, se calhar sofrias com isso, não sei, porque é um nome tipo sim, super marcante. sim. Mas como é que a tua vida te foi levando para este mundo? Ou seja, tens Uhum. um doutoramento hoje em dia nesta área, qual é a área do teu doutoramento ao certo? Também se nos puderes Olha, claro que sim. Olha, informar um bocadinho. claro, a minha área de doutoramento é em ciências biomédicas, por isso eu sempre estive aqui muito ligada à parte, sempre me interessou muito a parte da saúde e das doenças e sempre quis perceber muito a nível assim molecular o que é que estava a acontecer. E durante muito tempo achei que era a nível molecular que eu ia descobrir todas as respostas para todos os problemas e todas as doenças. E foi só depois de terminar o doutoramento que eu percebi que realmente não está tudo assim escrito nos nossos genes e na nossa biologia e não podemos observar e estudar tudo assim em detalhe. Mas pronto, foram assim vários anos de investigação que me ajudaram a perceber muito como é que funciona o nosso corpo, não só a parte de vários sistemas do corpo, o sistema nervoso, alguns tipos de cancro que estudei também durante o doutoramento, mas também foi com o tempo, especialmente nesta fase mais desafiante, porque o meu doutoramento também coincidiu com o início da pandemia e foi uma parte É em bom que para estudar. Exato. Uma parte que eu própria me deparei com níveis muito elevados de stress e foi se calhar a primeira vez que eu achei que não estava a conseguir lidar muito bem com toda a situação e foi aí que eu descobri o mindfulness e depois fiz vários cursos de mindfulness e ajudou-me muito e tinha sempre assim muita a lente cientista, mas o que é que está a acontecer? Eu também tinha muita dificuldade em parar e meditar parecia-me assim uma coisa muito espiritual e esotérica que não era para mim. Mas foi quando eu comecei a querer investigar e perceber, ok, quando nós meditamos isto acontece no nosso cérebro e fui observando os efeitos em mim, também percebendo o que é que estava a acontecer, que me levou a querer explorar aqui outras partes da saúde e não ficar assim tão focada na parte física e no tratamento de doenças, mas mais na parte de prevenção, que é hoje em dia o que eu quero focar o meu trabalho aqui nesta parte de o que é que está sobre o nosso controle, não é? A nossa biologia Exato. já vem pré-definida algumas coisas, mas nós temos muito espaço de manobra que nós podemos fazer através das escolhas que nós fazemos no dia a dia. Então, através do mindfulness, cheguei aqui à parte da saúde mental, como nos pode ajudar muito a gerir o stress, fazer este equilíbrio aqui também da dopamina, estar muito elevada, descontrolada este sistema. A nossa resposta de stress também estar muito cronificada e ser muito difícil sairmos dos loops de stress. E depois também acabei por chegar à parte das relações, no nosso bem-estar social também é muito importante para a nossa saúde. Também quis investigar aqui um bocadinho mais sobre quais são assim os pilares mais importantes para as nossas relações, para termos uma vida saudável. E até há um estudo muito interessante de Harvard, que é um estudo que tem seguido homens durante toda a vida, era só homens na altura, o estudo já é muito antigo. Hoje em dia acho que a maior parte das pessoas do estudo já morreram, eles continuam a seguir agora os descendentes e vão fazendo mesmo um estudo de o que é que determina a saúde destas pessoas, a saúde real, física, a nível de marcadores e exames, mas também a saúde e a felicidade percepcionada pelas pessoas. E a principal conclusão do estudo é que são as relações interpessoais, não só no trabalho, mas principalmente a nível pessoal, que também tem aqui um peso muito grande na nossa saúde e no nosso bem-estar. Então foi assim um bocadinho a junção de tudo isto que me levou a querer criar o Subtilmente e começar a falar de saúde de uma maneira mais abrangente e não nos focarmos só na parte de otimização aqui de física, mas na saúde e na vida como um todo, porque nós somos todas estas partes, então é um bocadinho assim o resumo de como é que cheguei até aqui, como é que descobri o mindfulness e tudo. O que é que queres dizer com esses loops de stress em que nós não conseguimos sair? Tipo, o quê? Sim.
Então, Posso falar um bocadinho sobre isso? Estou a brincar. eu acho que nós todos ficamos presos facilmente nestes loops e acho que também é muito alimentado aqui pela sociedade e aquilo que nós estávamos a falar da dopamina e dos estímulos, mas tal como o circuito de dopamina de prazer e de recompensa evoluiu já há muito tempo, o nosso sistema de stress também, que é uma resposta que no fundo era uma resposta muito importante e continua a ser para a nossa sobrevivência, e é uma resposta que nos permite responder rapidamente a perigos. E a resposta automática do nosso corpo, como evoluiu em contextos ancestrais, a nossa resposta e aquilo que acontece, que já ouviram falar, mas a nossa resposta de stress também se pode chamar resposta de luta e fuga. Porque Pois, precisamente é para isso que o nosso corpo nos está a preparar, porque antigamente os stressores que nós tínhamos na nossa vida não eram uma caixa de e-mails cheia de e-mails por responder, nem eram um chefe chato, eram mesmo leões e não termos comida e termos que ir caçar e não termos abrigo. Então, a resposta de stress é essa, porque é exatamente isso que acontece no nosso corpo. O nosso corpo está-nos a preparar para lutar e fugir, por isso quando nós sentimos o coração a bater super rápido, começamos a transpirar, a respiração a ficar ofegante, é o nosso corpo a preparar-se para isso. Só que há aqui uma incompatibilidade, não é? Com esta resposta e os stressores que nós enfrentamos hoje em dia. Então, nós não podemos, com a maior parte dos nossos desafios que nós todos temos na nossa vida, lutar e fugir não é uma resposta muito adequada. exato. Mas o nosso corpo não percebe, então acabamos por ficar aqui super ativados e se calhar ficamos com este stress e esta resposta super intensa no nosso corpo, enquanto continuamos sentados ao computador ou com o telemóvel ou no sofá, e isto vai fazer com que a resposta... Energia acumulada, não é? Sim, Depois sim, tem que sair para algum lado. exato, Sim. exatamente. E é desproporcional, completamente desproporcional, não Sim, é? sim, Fica é mais... super acelerada e não, se a pessoa É, não tiver se não acalmar escape. também, sim, sim, é desproporcional e totalmente desadequada, não é? Porque não é mesmo sim, a lutar e a fugir que vamos resolver os problemas. O problema é que a evolução é lenta e o nosso ambiente mudou muito e rapidamente nos últimos 100 anos. Isto em termos evolutivos não é nada. Então, o nosso corpo está aqui mesmo um bocado coitado, estamos desadequados ao excesso de prazer que há à nossa volta, estamos desadequados também aos estímulos que, felizmente, a maior parte de nós hoje em dia já não corre perigo de vida ou integridade em termos de integridade física, não é? Não temos que preocupar com comida, a maior parte de nós, felizmente, mas temos outros estímulos, se calhar o stress financeiro ou dificuldades nas relações, que o nosso corpo vai assumir exatamente como um perigo igual, não faz a diferença. Então, acabamos por ficar presos nestes loops porque o stress nunca acaba. Antigamente nós, calhar, tínhamos uma luta, tínhamos aqui um pico de stress super agudo, o nosso corpo preparava-nos para lutar e fugir, a luta acabava e nós voltávamos ao equilíbrio. Portanto, o sistema nervoso ficava aqui flexível e resiliente porque fazia o que tinha a fazer e depois voltava ao normal. Hoje em dia, a maior parte dos estressores não tem um fim em vista, portanto, e temos muitos. Portanto, acabamos por ter vários picos de stress e eles quase nunca se resolvem, porque lá está, a única maneira de resolver a energia que nós temos no corpo, que é produzida e nos prepara para atuar, seria realmente lutar e fugir. Daí também o exercício ser tão bom para a saúde, porque no fundo nós estamos a criar as condições para podermos naturalmente libertar toda esta energia. Tensão. Sim, e tensão que é produzida. E quando nós também não percebemos muito bem esta resposta de stress, às vezes escolhemos estratégias que nos podem dar um bocadinho de alívio momentâneo, e aqui, falando novamente da dopamina, nós acabamos por conectar as duas, não é? Nós estamos a sentir super mal, estamos muito estressados, aqui presos num loop de stress crónico, que já acaba por ter vários sintomas no corpo, ao nível mental também. E nós não sabemos exatamente o que é que está a acontecer. Se calhar até podemos saber que fazer exercício ajudava, mas é a última coisa que nos apetece naquele momento é levantar-nos do sofá. Então, se calhar, olha, vou procurar prazer aqui numa comida ou no telemóvel, e sem percebermos estamos a desregular ainda mais o nosso sistema nervoso, estamos a ficar aqui ainda mais preso neste loop e pronto, e acho que eu acredito muito que a desregulação do sistema nervoso, principalmente através destes dois sistemas, o sistema de stress e o de recompensa e prazer, que estão na raiz de muitas doenças, para não dizer a maior parte das doenças que afetam as pessoas, principalmente no mundo desenvolvido. Pois, porque em vez de reagirmos com maneiras para resolver este stress, estamos a adotar sistemas que vão acumular ainda mais stress. sim. Exatamente. Vou arranjar outros Seja a problemas. comer porcaria, seja
a ver séries, seja no telefone, tipo zombie. Sim, totalmente. Acaba por ser quase um paradoxo do mundo moderno, é que nós estamos de repente super seguros a nível físico, já não Pois. devemos estar estressados e estamos muito estressados, porque o nosso sistema nervoso continua sempre à procura de possíveis perigos, e depois quando nós tentamos aliviar este sofrimento causado pelo stress, que muitas vezes nós não compreendemos e nem sabemos como escapar, usamos estratégias que estão a fazer ainda pior. Que também estão muito disponíveis, não é? Estão disponíveis em todo lado, que também se torna difícil. Portanto, lá está também a importância de nós termos consciência do que nos está a acontecer, percebermos estes mecanismos todos e também termos alguma empatia e compaixão por nos mesmos, no sentido em que o mundo em que nós está muito desadequado à nossa biologia. Então, também percebermos que é muito fácil nós cairmos nestas armadilhas mas que também implica esforço. Acho que... Pois é isso, é por isso que tem que ser um esforço. Desculpa, Joana. Faz mal. Eu até ia dizer que não é só desadequado, é mesmo, parece, por um lado, temos uma vida melhor e não temos, lá está, a fugir do leão. Mas, por outro lado, o veneno está tão camuflado que torna a luta mais injusta. Exatamente. Ou seja, ou mais dura. Eu estou tão cansada, apetece-me só estar aqui a fazer scroll, ou apetece-me encomendar uma comida fast food ou qualquer coisa. Sim. E realmente é que não é veneno, não é? É veneno. Está a fazer... Porque isto, tanto esta indústria das cadeias de fast food, tanto as redes sociais, são feitas mesmo para viciar. Portanto, é este o nosso desafio. Extra. É extra e é muitas vezes o nosso inimigo está disfarçado e de bom, de bonzinho. Exatamente, é onde nós vamos recorrer. Sem dúvida. É por isso que eu estou a dizer que é um esforço extra. Tu fazeres as coisas boas envolve um esforço extra. Tomares essa decisão de não, vou comer não sei o quê, isto vai-me saciar muito mais. Não, vou sair e vou dar uma volta. Não, vou parar um bocado e vou meditar. Não, vou estar sentada no banco. Dá muito mais trabalho, é muito mais difícil, é muito mais duro. Sim, é uma luta muito injusta, realmente, sim. É uma luta inglória. Remar contra a maré, mas também acho que começo a sentir mais e mais pessoas a remar contra essa maré. Pois. E a partir do momento em que começa a haver mais e mais informação, mais consciência, mais pessoas que estão a tentar fazer esse caminho, embora seja, lá está, um bocadinho duro, eu acredito que a nova fase, o novo modelo do humano vai ser um bocadinho melhor, se calhar até com todo o caos que virá com a inteligência artificial, vamos claramente desenvolver mais uma parte que se calhar agora estávamos mais reféns da tecnologia e de toda a vida em volta que está preparada para isso, não é? Toda a sociedade está à volta deste mecanismo. Levantas-te, vais, sentas-te, atrás do computador, trabalhas o dia todo, levantas-te, vais, entras no carro, vais, e de repente isso se calhar vai ser ocupado por uma outra forma de operar e nós vamos reinventar-nos um bocadinho mais outra vez. Acho que não falta assim tanto tempo e eu pessoalmente tenho alguma esperança que venha para formas de estar, lá está, mais subtis, mais conscientes, mais completas, um bocadinho o tal, chamemos-lhe espiritual ou chamemos o que for, mas esta parte em que realmente paramos para nos ligarmos mais uns aos outros, um bocadinho como o apagão que existiu há uns meses atrás, não é? E de repente temos o valor que tem esta coisa de estarmos presentes e ligados. Isso também era uma coisa que estavas a falar muito gira, não fazia ideia desse estudo de Harvard, em termos de que das coisas mais valiosas é as relações sociais, que também está muito ligado com questões de demência e assim, ou seja, falando outra vez da vida como um ciclo, o final do ciclo é altamente potenciável, bem, doenças como a demência e assim que mais uma vez também estão hiper relacionadas com a importância das relações sociais, não é? Estava a ler um artigo também sobre nesse aspecto, ou seja, nós muitas vezes fechamos nas nossas coisas sozinhos e a fazer as nossas tarefas, mas ignoramos um bocadinho não só o que é que nos faz sentir,
como onde nos leva, não é? E o que é que nos Sim, proporciona essas relações todas. Bem, acho que sim. falei muito mais do que eu queria falar, mas não estava a conseguir fechar a linha de raciocínio. Não, é sem dúvida isso. Eu acho que agora, honestamente, o caminho que eu vejo agora, porque nós não vamos conseguir de repente agora evoluir o nosso sistema nervoso super rápido para ele se conseguir adaptar. E como nós estamos assim numa fase de transição em que o nosso ambiente mudou muito e o nosso corpo ainda não conseguiu acompanhar, eu acho que se nós queremos levar vidas saudáveis e felizes, é um bocadinho contraintuitivo, mas a verdade é que eu acho que muitas vezes nós temos que ir contra os nossos instintos, porque os nossos instintos e os nossos desejos e as nossas preferências foram calibrados num ambiente muito diferente do que nós temos hoje em dia. Então, às vezes é um bocadinho mesmo isso, é remar contra a maré e perceber que, ok, eu se calhar agora não me estou a sentir nada bem e estou com um desejo enorme por uma tablete de chocolate, mas na verdade este instinto de eu procurar comidas altamente calóricas ou muito ricas em açúcar é super primitivo quando não havia alimento disponível com Pois. facilidade e era um ambiente de escassez em que vivíamos e realmente um alimento super rico em açúcar seria uma coisa muito boa para nós se não temos a comida constante e se temos que estar a caçar para, para podermos comer. Portanto, é como pormos um bocadinho em perspectiva todas estas... todos estes instintos e não seguir sempre o caminho mais fácil, não é? E nós também acabamos por nos tornar pessoas muito sedentárias no geral, porque nós já vivíamos vidas tão movimentadas e tínhamos que nos movimentar para caçar e movimentar para procurar abrigo e portanto, se nós pudermos escolher não nos movermos, isso para nós era muito mais vantajoso, não é? Então, pormos assim um bocadinho em perspectiva todas as coisas, todos os nossos comportamentos ou instintos, se calhar não são o mais adequado ao ambiente em que nós vivemos hoje e fazermos um bocadinho este esforço, sim, intencional e consciente de vou fazer diferente, ou eu agora vou escolher e vou por outro caminho. Mas acho que só conseguimos fazer isso quando temos também o conhecimento do nosso lado. Então, por isso é que também gosto e procuro muito através do meu trabalho trazer conhecimento que eu acho que pode empoderar as pessoas a compreenderem melhor a sua saúde e a fazerem escolhas que sejam melhores para elas. Não quer dizer que façamos sempre as escolhas mais adequadas, mas pelo menos sabermos que temos essa possibilidade. Ou ganhar Fazer. consciência também, não é? Sim, Às vezes estão tão em piloto automático que nem percebem que podem agir de outra maneira ou que sim, sem dúvida. e valorizar também. Já sei que estou a entrar num loop, mas é que a minha resposta vai ser esta. Exatamente. Então, Uhum. pronto. Como é que E posso... como é que funciona? E como é que funciona as tuas consultas, digamos assim? Olha, eu agora estou-me a focar assim mais em dar em palestras e workshops e tenho focado aqui muito na parte do stress, portanto, explicar o que é o stress, assim um bocadinho como falámos hoje e pôr um bocadinho no contexto e que coisas é que nós podemos fazer para ajudar o nosso sistema nervoso a regular-se mais, que é algo que podemos também falar se quiserem. Portanto, que estratégias é que podemos usar para regular o nosso sistema nervoso e trazê-lo assim um bocadinho mais à base. Isso é sempre bom. Acho ótimo também. Nós gostamos sempre de dicas e estratégias porque precisamos de implementá-las no nosso dia a dia. Sim, exatamente. Pronto, eu falo também muito aqui na parte da meditação e do mindfulness, o que é, porque acho que também há assim algumas preconceições do que é a meditação, então também tento trazer assim numa linguagem também com algum apoio científico, às pessoas perceberem também o que está a acontecer, e depois a parte da comunicação, que também é super importante para as nossas relações, e acho que são assim estes 3 pilares das coisas que eu falo mais. Também faço acompanhamentos individuais, assim, eu também sou formada em coaching, também tenho alguma experiência já com estudantes universitários, então faço também coaching, programas individuais, quando há assim alguma coisa em específico que a pessoa queira trabalhar ou queira investir um bocado em aprender mesmo sobre a meditação e ajustar a prática à sua vida, ou uma questão, por exemplo, de comunicação, uma dificuldade numa relação, por exemplo. Pronto, são assim o tipo de coisas que faço no meu trabalho. Sim. Mas vamos lá falar nas estratégias. Eu gostei disso, gosto das estratégias e é sempre bom termos dicas úteis para podermos melhorar a nossa vida. No fundo, acalmar, que é o que precisamos. Sim, eu acho que no geral é assim, o nosso objetivo seria nós tentarmos regular o nosso sistema nervoso, porque o sistema nervoso é assim a nossa central de comando, é através do sistema nervoso que nós percepcionamos o mundo à nossa volta, que
também fazemos uma gestão do que é que está a acontecer dentro do nosso corpo, isto é tudo inconsciente, a maior parte, e depois é o que vai ditar os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, as nossas emoções. Portanto, o sistema nervoso é mesmo aqui a nossa central de comando, e é muito importante que esteja regulada. Regular. Regulada não. Regulada aí é que começam os problemas todos. Exato. Exatamente, porque se o sistema nervoso é o que é como se fosse o maestro, não é de todos os sistemas. Se o maestro não está a seguir o compasso, portanto fica tudo desregulado. Então eu foco aqui muito nesta parte de aprendermos a regular o nosso sistema nervoso. E no fundo é um bocadinho voltar aos básicos, porque lá está, quando nós compreendemos que o nosso sistema nervoso é um mecanismo, é um sistema muito ancestral, também perceber que para regulá-lo os mecanismos melhores ou as práticas melhores são as também que são mais básicas. Então, no que toca aqui a parte do stress, quando nós estamos muito estressados, significa que o nosso sistema nervoso está muito acelerado, porque ele está preparado para lutar e fugir. É como se estivéssemos aqui com o pé no acelerador, de repente o sistema nervoso está super ativo. Então, nós podemos fazer com que este pedal do acelerador não esteja pressionado tão a fundo ou não seja tão sensível. E podemos fazer isto de duas maneiras. Uma, podemos pressionar este pedal do acelerador, mas de forma consciente, e já vou dar uns exemplos, ou podemos também começar a trabalhar melhor com o travão do sistema nervoso. Este é o sistema simpático, é aqui o acelerador, e o parasimpático é o travão. E, portanto, nós conseguirmos trabalhar aqui com estes dois, com o acelerador e com o travão, pode nos ajudar aqui a regularmos o sistema nervoso. Então, exemplos de maneiras que nós podemos pressionar aqui o acelerador de forma consciente e de forma que o nosso corpo sabe lidar com isso. Pronto, primeiro que tudo, exercício físico no geral. Pode ser exercício físico mais leve, mas também exercício físico intenso, o nosso corpo também está preparado para isso. Portanto, o exercício físico tem um início e tem um fim. Então, uma maneira de nós pressionarmos o acelerador, mas a seguir tiramos o pé. Então, isto ajuda-nos aqui em vez de ser ali o stress crónico sempre a pressionar no acelerador sem parar, é um estímulo que o nosso sistema nervoso reconhece como tendo início, meio e fim. Portanto, exercício físico e o yoga, por exemplo, exercícios físicos mais calmos, já vamos falar a seguir na parte do travão, são ótimos. Mais calmos mais ou menos, depende do yoga. Sim, depende do yoga, sem dúvida. Eu também faço yoga e gosto muito. Mas os exercícios físicos aqui que pressiona mais no acelerador são exercícios mais de cardio, exercícios que realmente põem aqui aumentam o ritmo cardíaco. Exatamente, como se estivéssemos a lutar e a fugir. Depois, outras coisas que podemos fazer, eu não sei se já ouviram falar dos banhos de gelo ou exposição ao frio no geral. Pronto, isto é um exemplo, outro exemplo, e por isso é que os banhos de frios têm assim também muitos benefícios ao nível da saúde, porque é outra maneira que nós temos de pressionar aqui o acelerador, controladamente, não é? Nós fazemos uma exposição ao frio, normalmente estes banhos de gelo ou tomar um duche de água fria também são coisas muito curtas. Então, isso também é um estímulo que o nosso sistema nervoso está preparado para lutar. Nós antes não tínhamos ar-condicionado, nem tínhamos casas super climatizadas, portanto o frio é uma maneira de nós estimularmos o corpo, ele fica ativo e depois voltamos à base. Portanto, acho que é um problema que nós temos, desculpa interromper, mas acho que é um problema que nós temos no geral, é o conforto. Sim. Nós habituámos-nos demasiadamente ao conforto, é tudo confortável. Sim. E eu faço uma coisa de manhã, que eu moro no 10º andar, e eu subo sempre as escadas de manhã, sempre. E as pessoas aqui do prédio, todas acham imensa graça e dizem, ai meu Deus, não sei o quê, pois, às vezes andaste. E quando não houve a eletricidade, quando houve aquela coisa, em que toda a gente teve que ir de escadas, toda a gente a morrer e não sei o que mais, diziam, pois, você está habituada, não é? E eu disse, pois, eu faço porque sim. Mas existe este problema grande de nós estarmos tão habituados ao conforto e que nunca escolhemos o que não é confortável. Exatamente. E esse é mais difícil, porque o nosso organismo precisa de... Sim, de estímulos. O nosso organismo, o nosso sistema nervoso precisa de estímulos com os quais ele saiba lidar. Portanto, essa parte do desconforto é super importante, porque esta proposta de nós estimularmos aqui o acelerador e ativarmos o nosso corpo, estressarmos conscientemente o nosso corpo, isso, basicamente. Exato. É nós ficarmos na zona de desconforto, mas obviamente não vamos para a zona de perigo nem de pânico, não nos vamos pôr coisas em que corremos perigo de vida, mas irmos mais vezes para esta zona de desconforto, que nós raramente vamos hoje em dia.
mesmo a nível do exercício. Agora vou parar, eu já estou Já cansada. estou cansada, sim, exato. Não é um bom dia. Mas pronto, isto são tudo os mecanismos que nós temos, porque nós antes esforçávamos tanto que o nosso corpo estava preparado para nos pôr um travão. Olha, não te esforces tanto porque a seguir ainda vais ter que ir caçar. Mas hoje Exato. em dia é ao contrário. É ao contrário, a pessoa nunca faz nada. Exato. Exato. Por isso o convite é esse, é aqui para estimularmos o acelerador, que é um stress consciente, um stress que é bom, é estressarmos o nosso corpo sim, porque ele está preparado para o stress, mas um stress a que ele esteja Sem habituado perigo. e um stress com que ele saiba lidar. Nós lidamos muito melhor com um banho de gelo do que com uma reunião super difícil com o chefe. O nosso sistema nervoso está muito mais programado para lidar com esse tipo de stressores do que com outros que nós lidamos hoje em dia. E é incrível a sensação de bem-estar que tu tens a seguir, é verdade. Exatamente. Sim. Isso é mesmo verdade. Tanto a nível de exercício, não há ninguém que faça exercício Sim. que a seguir não se sinta bem. Não há ninguém que tome um banho gelado, por muito desagradável que seja, No mas que a momento. seguir não se sinta bem, com Exatamente. mais energia. É o que eu sinto, é isso, é energia. Exatamente. Porque o stress não tem que ser drenante. O stress bom até é para a nossa sobrevivência, é um pico que nos, olha, agora superei este desafio. E nós a seguir não é suposto ficarmos sem energia nenhuma, não é? Nós ficamos sem energia quando estamos presos nestes ciclos de stress dos quais não conseguimos sair. Portanto, o convite é esse, não é estressar menos, é estressar melhor. Porque nós hoje em dia estressamos mal, estressamos com coisas que nos fazem mal e das quais não conseguimos escapar. Isso é um bom conceito, estressar melhor. Sim, eu estava só a pensar nisto das escadas, que fez-me lembrar uma coisa, que também é importante a pessoa perceber quando é que deve fazer isso ou não. Eu lembro-me que a única altura em que eu não subia as escadas e optava pelo elevador era quando ia para a terapia, porque eu fiz isso a primeira vez e cheguei lá super acelerada e pensei, não é o momento, eu tenho que chegar aqui calma. Eu lembro-me que a minha terapeuta na altura até disse, Joana, pode respirar, pode ir. Claro. Primeiro. E a pensar, se calhar, neste caso, não é bom subir escadas, é o único Exato. caso que é bom. Sem dúvida. Convém ir calma, sim. É irmos escolhendo, não é? É pormos fora da nossa zona de conforto, ficarmos desconfortáveis, mas também sem nos prejudicar. O objetivo nunca é esse, não é? Portanto, é ficar aqui na zona de desconforto, tudo o que seja estímulos e desafios físicos e mesmo mentais, coisas que nós possamos fazer. Vou dar uma palestra, estou super nervosa e se calhar desafiar-me a fazê-lo num ambiente que seja seguro. Se calhar não vou dar uma palestra para 500 pessoas e não conheço ninguém, que há muita probabilidade de ser um desafio demasiado grande. Mas pronto, no geral é isto, é desafiar-nos dentro dos nossos limites, dos limites do desconforto. Isto vai nos ajudar aqui, ao nosso pedal, a trabalhar melhor, porque nós às tantas estamos sempre com o pé no acelerador, sem nunca tirar, e estes momentos de um pico de stress e depois relaxamento ajudam-nos a tirar e ajudam-nos a lidar depois também melhor com os outros stressores para os quais não estamos programados. E a outra parte é também aprendermos a relaxar melhor, porque se nós estamos sempre com o pé no acelerador, o travão também vai deixar de funcionar eventualmente, ou vai começar a funcionar pior. E também estarmos conscientes de o que é que são coisas que relaxam o meu sistema nervoso mesmo, de verdade, o que é que põe aqui o pé no travão. E por mais que nós pensemos que se calhar é ficar no sofá a ver séries, não é, porque isso na verdade está-nos a estimular bastante, mesmo visualmente, os sons e tudo, e pensar o que é que realmente pode pôr aqui um pé no travão. Tudo o que sejam as atividades que falámos há pouco, não é? Estar em contacto com a natureza, exercícios físicos menos intensos, claro que também há formas de yoga muito intensas, sem dúvida, mas mais este tipo de exercícios em que coordenamos, por exemplo, a respiração com o movimento, que é muito comum no yoga. Isto é algo que nos permite desacelerar. Se nós estamos aqui, vou coordenar este movimento, esta posição com a respiração, já nos está a acalmar um bocadinho. Técnicas de respiração também, em que nós, por exemplo, prolongamos a nossa expiração, isto vai nos ajudar aqui a relaxar, portanto, a conseguirmos aprender a lidar com o nosso sistema nervoso e ajudá-lo, porque o nosso sistema nervoso, coitado, está super perdido neste mundo em que vivemos, e nós às vezes só o fazemos pior, então tentar dar uma ajuda, tudo o que seja respirações mais longas e prolongadas, mais longas e profundas. Mais profundas, exatamente, isto podemos usar em qualquer lado, a respiração está sempre connosco. A meditação e o mindfulness também nos ajudam aqui a desacelerar, estar na natureza e ter conexões sociais boas, portanto, ter ligações seguras com as pessoas à nossa volta, seja a nossa família, seja os nossos amigos. Por isso é que também, claro que tensões em casa ou tensões familiares ou com os amigos, isto também vai outra vez aqui pôr o pé no acelerador. Então, tentarmos fazer um bocadinho este balanço entre as duas partes e pensar sempre isso, que o nosso corpo está preparado para
acelerar, mas também tem que desacelerar. E ambos estão a funcionar muito mal no mundo em que nós vivemos. Então, tentarmos ajudar o nosso sistema nervoso desta maneira, diria que são assim as práticas que eu sugiro mais. Há um tipo de meditação ativa, que eu acho que sempre, por exemplo, damos uma caminhada, é uma forma de meditação, acaba por ser, porque estamos ali a pensar na vida e coisas e tudo mais. Mas eu acho que, o que é que tu dirias que é igualmente importante ou tão importante haver das duas, não é? Talvez meditação ativa e que é muito importante este esforço da pessoa se obrigar a parar mesmo, porque Sim, são meditações completamente diferentes, são sim, estados completamente diferentes, este estado de controlar a respiração, controlar o que pensamos, de deixar lá estar, organizar a cabeça. Dirias que são os dois importantes? sim, diria que sim, sem dúvida. E tal como estávamos a falar ali há bocado, nós estamos sempre confortáveis e termos dificuldade em ir para a nossa zona de desconforto. Quanto ao relaxamento, isso também acontece. Nós ficamos desconfortáveis em relaxar, em tirar, olha, vou tirar aqui 10 minutos para não fazer nada, vou estar só a olhar para o ar, sem telemóvel, sem nada. Então, é também nós desafiarmos nesta parte também do relaxamento, porque acho que no geral a maior parte de nós tem uma grande dificuldade em que a meditação, ficamos inquietos, estamos 5 minutos sentados, já estamos inquietos. Isto também está ligado ao stress e também esta dopamina, esta necessidade de sempre mais e queremos mais. Portanto, é mesmo, estes dois sistemas estão super ligados entre si. E lá está, aí a contrariar outra vez. Não me apetece mesmo nada meditar 10 minutos e estar aqui sentada parada, mas vou-me esforçar, porque as meditações ativas são ótimas também, sem dúvida, e muito mais fáceis de integrar no nosso dia-a-dia, mas se o desafio está em estar parado 10 minutos sem fazer nada, então se calhar também convidava a fazer esse desafio do desconforto também no relaxamento, de tentarmos relaxar mais profundamente. Nós temos dificuldade em desacelerar, Sim. Que é normal, se estamos sempre com o pé no acelerador, é difícil descansar. Porque é um exercício. Sim, Eu sim, gosto muito, também faço muita meditação e gosto, e cada vez mais é mais fácil para mim realmente estar sossegada, mesmo às vezes com barulho e tudo mais. Eu ouvi uma vez o Jay Shetty, tu conheces? sim, sim. Ele, quando começou lá a fazer o treino para os monges há muitos anos, iam num comboio lá, não sei para onde, mas estava cheio de gente, galinhas, cães, gatos, periquitos, milhares de pessoas, barulho, não sei o quê, e eles tinham que fazer não sei quantas horas de meditação por dia. E ele fazia a meditação sempre que paravam no comboio, saía do comboio, sentava-se 2 segundos, fazia a meditação e voltava. E às tantas o professor dele, instrutor, guia, whatever, a pessoa que o estava a orientar, virou-se para ele e perguntou-lhe, tipo, mas porquê que tu fazes sempre a meditação? Ele, não, aqui está muito agitado, aqui não estou a conseguir, é muito barulho. Sim, mas a vida não para tu estar sossegado, tu tens que aprender a estar sossegado no meio do caos. Eu Exatamente. achei gira essa história. E acho que realmente isto é um treino. E só com treino é que a pessoa vai realmente conseguindo ficar confortável, estando sossegada no meio do caos. Sim. Sem dúvida. Um professor de meditação meu também me disse uma coisa que eu gostei muito. Eu costumo fazer assim uns retiros de silêncio mais longos, de 8 dias. Posso dizer que são muito desconfortáveis mesmo. Pois é isso que eu ia dizer. Isto não deve ser nada fácil. Para mim não seria. Pronto. E ele dizia sempre que nós não fazemos retiros para meditar melhor, nós fazemos retiros para viver melhor. Ele diz mesmo, é um privilégio nós podermos tirar uma semana da nossa vida para estarmos aqui sentados a meditar em silêncio, mas isto não é um treino para ficarmos bons a meditar, porque a vida não é um retiro de silêncio. Portanto, é um treino para nós depois conseguirmos encontrar um bocadinho esta paz e este equilíbrio interior, mesmo no meio do caos. Por isso Exato. Isso também claro, que ajuda a praticar no silêncio, mas temos que conseguir praticar em qualquer lado. Não, mas acho que a gira é esta diferença entre os dois, são os dois muito importantes. É importante ter treino nos dois. Sim. Porque acho que são espaços diferentes, são Sim. aprendizagens diferentes. Os níveis de profundidade também são diferentes. Pelo menos eu vejo isso na oração. Eu não medito, eu rezo, pronto. Sim. É um tipo de meditação. Sim, sem dúvida. Eu diria que é a mesma coisa. Sim. Eu quando vou a rezar no carro, às vezes é o possível.
não é? E claro que há frutos disso, e há a pessoa, o facto de entregar o dia, entregar os desafios que vai ter, pronto. Mas é totalmente diferente de eu estar em silêncio, e eu também faço retiros de silêncio também, é completamente diferente, quer dizer, num retiro de silêncio, ou mesmo quando eu estou em casa e ponho uma musiquinha instrumental e estou ali a rezar, os frutos são Claro. completamente diferentes. Há uma profundidade, pronto, são muito mais os frutos do que na outra oração assim mais do dia a dia, mas é o possível. Se calhar, se eu só apontar para essa, não faria tanto, não é? Portanto, acho Claro, que é este exato. equilíbrio. Sim, sem dúvida, e é usar a prática mesmo no dia a dia e ter esses momentos em que fazemos uma prática quase como se fosse fazermos estas meditações ou orações num ambiente mais controlado, é quase como irmos treinar os nossos músculos ao ginásio, não é? Temos ali os pesos, o ambiente controlado, no dia a dia não temos peso por aí para levantar, mas isso não significa que não façamos outro tipo de exercícios e vamos dar passeios, não é um ambiente artificial do ginásio que está tudo preparado para nós podermos treinar ao máximo, mas não significa que não seja uma prática ótima também, porque nós não vivemos no ginásio. Portanto, é um bocadinho essa ideia. Sim. Sim, isso é verdade. Eu acho que a meditação é realmente um ponto importante. Já uma coisa, Isa. Não, ia reforçar, ia perguntar à Beatriz quais é que são as melhores maneiras das pessoas a encontrarem. Portanto, Beatriz Subtil, Sim. se calhar tu própria dizeres quais serão as melhores maneiras das pessoas entrarem em contacto contigo, se isto ressoar com aquilo que estão a passar, seja ao nível pessoal, seja ao nível profissional, se calhar fazer essa ponte e deixar que sejas tu a fazê-la. Sim, olha, podem me encontrar no Instagram, na minha página Subtilmente, também no meu site, subtilmente.com. Tenho lá também outros detalhes de contactos para e-mails e também lancei recentemente, há um mês, o meu próprio podcast que se chama Viver Subtilmente. Boa! Boa, boa. Sim, é uma maneira também de me encontrar e entrar em contacto comigo e com o meu trabalho. Pronto, diria que é isto. Nós depois também deixamos, exato. Não vamos subscrever só o podcast, fica também o convite a todos aqueles que estão a ouvir para subscreverem o nosso podcast e o da Beatriz. Exatamente. Mas na verdade estava a usar a palavra subscrever porque nós subscrevemos este espaço que temos aqui entre as 3 e às vezes entre 4, é exatamente um espaço de nos ligarmos a nós próprias, de lá está, desacelerarmos um bocadinho, é pôr o pé no acelerador e no travão ao mesmo tempo, fazer uns peões aqui à vida. Portanto, muito obrigada, Beatriz, por teres aceito o convite e por teres trazido todo esse conhecimento que partilhamos com quem nos ouvir também por aí. E quem está em casa já sabe, daqui a 15 dias há mais, não percam o próximo episódio, porque nós também não. E até já. É isso mesmo. Obrigada. Obrigada, Beatriz. Até daqui a 15 dias.